Ai, Amanda, como é que eu começo? Ou por onde eu começo, né, Bruno? Que nem o Bruno já tinha escutado, né, Sim. Bruno, da sua família, que tinha o parente. É a mesma coisa Então, o que a gente. que falou aí, que tipo, já tinha um primo, uma prima, no caso, que já tinha feito a É, parte. aí é muito mais fácil, porque ela já faltou a estrada, né? Agora, nesse caso, tem que conversar ou com os parentes, ou se você não tem contato com esses parentes, ok, essa certidão que você tem em mãos, tem que ler lá. Se é a certidão de casamento de inteiro teor, embaixo, dentro dela, no miolo, tem muitas informações. Então, às vezes, pode ser que não é o avô que é o italiano, mas pode ser o pai dele é italiano. Então, lá vai constar na certidão de casamento desse avô. Se os pais eram da Itália, se eram italianos, depende do jeito como eles escreviam na época. Mas por aí já é um bom caminho, é um start para você começar a pesquisar. Nesse caso, ela tem um documento, mas assim, Amandinha, e como é que eu, no meu caso, beleza, eu sabia que tinham parentes que tinham cidadania, mas como é que a pessoa sabe que ela tem direito à cidadania? É um sobrenome? Ah, meu sobrenome é italiano, então eu tenho direito. Então, é mais ou menos, né? Porque assim, você fala, a gente escuta casos assim, eu tenho sobrenome italiano então eu tenho direito. Ou eu não tenho sobrenome de italiano e tenho direito. São duas coisas diferentes que a gente tem que analisar. Por quê? Você não precisa ter o sobrenome italiano, você precisa ter a documentação que comprove que você tem o sangue italiano. Se você tem o sobrenome ou não, se ele se perdeu no meio do caminho, não tem problema. O que você tem que comprovar com documentação é a sua linha de descendência. Só que tem uma questão que, quando o italiano ele chegava no Brasil, muitos, a maioria era analfabetos, eles iam para as lavouras, trabalhar nos cafezais e tal. Só que tinha italiano que chegava com, como que se diz, com uma mentalidade ou com uma vontade de se abrasileirar. Então, prestar concurso público e tal. E para ele fazer isso, ele tinha que abrir mão da cidadania italiana. Então, são poucos, são raros os casos. Mas o que acontece? Então, mesmo você tendo sangue italiano, às vezes sobrenome ou não italiano, o italiano pode ter, assim, abriu a mão da cidadania italiana. Então, ele se naturalizou brasileiro. Aí tem uma regrinha que você tem que ver o quê? Quando isso aconteceu? Ah, ele se naturalizou depois que teve todos os filhos? Aí beleza. Agora não, tem italiano que se naturaliza, assim, teve 2 filhos, se naturaliza e depois teve mais filhos. Aí os que foram depois não têm direito, Entendi. infelizmente. É. Então, assim, tem essas regrinhas, sabe?